Meu nome, Severino Pedro da Silva, nasci em Arapiraca, no dia 15 de junho de 1950. A casa da minha infância tinha a empresa de eletricidade, que tinha os motores aqui em Arapiraca, no comércio, abaixo. Tinha motor, não gastava muito, parece. Fraquinha, era. Tinha umas casas pequenas e coisa e tal, que o papai morava lá. Os avós, Anita da Silva e seu Aristides era o pai do meu pai, Aristides Cândido da Silva. Parte de mãe, eu vou ser sincero, eu esqueci o nome deles. Eram pessoas assim de Craíbas, certo? E de Lagoa do Rancho, um negócio assim. Aí eu quando eu ia para a Serra da Mangabeira, coisa e tal, eu me ajoelhava para beijar a mão dele. E eles pediam que eu não fizesse isso, não. Minha avó e meu avô. Aí eles faziam assim: meu filho, não precisa fazer isso, não. Porque eles tinham costume, né? Serra da Mangabeira e tudo mais. E a família era grande. E eu passava semanas e mais semanas lá na casa, que era uma casa dessas casas grandonas, que tem alpendre, né, cheio de alpendre. A altura de uma calçada era 1,5 metro, 2 metros. Casa de farinha enorme, dos meus avós. Beiju, farinhada, tapioca, tudo. Aí era o maior respeito, Semana Santa. Já vê, meu Deus do céu. Aí tinha o máximo de cuidado, que eu era um pivetão, né? Mas mexia com uma coisa, mexia com outra. Aí a vovó dizia: meu filho, passe mais um pouquinho, tenha paciência. Aí o pai tido, o meu avô, dizia: ô meu filho, vai olhar lá atrás, vai que tem uns caju muito bonito, e o terreno era meio assim, entendeu? Aí eu ia para lá e pegava uma baciazinha e ficava chupando caju. Uma vida tão boa. O alpendre todinho da frente, e tinha umas cadeiras, que a gente sentava e ao mesmo tempo brincava. Ali tinha uma igrejinha ao lado, lá na serra. Passamos momentos muito bons. Os amigos, eles eram poucos lá, certo? Mas a gente se tocava muito devido ao entrosamento da família. Serra dos Ferreira, família do Nezinho, do deputado Nezinho, tinha família também lá. O Antônio Joca e Pedrinho. Pedro Aristides, com Elvira Henrique da Silva, que ela é da família de Craíbas, ele de Arapiraca. Meu pai ele foi um vereador por Arapiraca por 4 mandatos. Foi presidente da Câmara 2 vezes, certo? A minha mãe, dona de casa, certo? E moramos por trás do primeiro, onde tem o açude, lá no alto do Cruzeiro, assim, abaixo. O aterro da Lagoa, por exemplo, ali. Aí moramos numa casa daquelas lá. Posto de combustível teve na Rua Marechal Deodoro e no campo de pouso, que o campo de pouso lá era, sei lá, não tinha nada de asfalto, nem nada, ele ficava por trás do posto. Era duas bombas, e as bombas não eram bomba bonitinha como essas, não. A gente olhava por baixo assim, aí via o outro lado e ficava tudo, ela na mão. Eu e os meus irmãos. E as meninas também. Não, tchau. Tá bom, rapaz, já chegou o meu tempo. Aí, não, mas só 10 minutos só. Eu digo, meu Deus do céu. Papai tinha um Mercury preto, bonito, certo? Nas laterais, assim, tinha aquelas lumináriazinhas e atrás também. Mas ele gostava de carro antigo, certo? E era uma maravilha. Rodava por Arapiraca, o povo tinha o máximo de respeito. Vereador, né? Foi não sei quantos mandatos e tudo. Tinha Jeep, e tinha esses carros. Não tinha os carros de hoje em dia assim, não, né? Rural, o Fusca também. Pouco.
A cidade começou a crescer depois que foi evoluindo mais em termos de casas, construções e tudo, e pessoas que vinham de outros municípios para residir lá em Arapiraca, coisa foi crescendo, crescendo até hoje, graças a Deus, continua excelente. A minha mãe, Elvira Henrique da Silva, tomava conta, uma maneira que você precisava ver, rapaz, a maneira dela. Qualquer coisinha que a gente brigasse um com o outro, ela disse, meu filho, tenha calma, tenha paciência. Apaziguadora, o papai, pronto, ele tinha uma palmatóriazinha desse tamanho, dizia, olha, eu tô com ela aqui, ó. Oi. Ele gostava. Irmãos, José Aristides, Rubens Pedro da Silva, Alzira, Rosalva, Maria Lúcia, Ana Lúcia, Paulo Pedro, Zé Carlos, Luiz Pedro, Severino Pedro. A televisão era branco e preto. Eu lembro que na Rua Marechal a gente tinha uma casa residencial que tem até o posto lá. Aí o papai comprou uma TV branca e preto, pequenininha. Ixi, Maria, a sala ficava cheinha porque os vizinhos tudo vinham para lá. Ficava tudo alegre. Epa, mas espera aí, tenha calma. Os mais idosos iam. Então, calma, não precisa isso não. Eu brincava com os primos, com a turma lá, e montava em burrico e cavalo pequeno, e às vezes o cavalo... Aí iam uns cidadãos ao lado meu, assim, segurando uma rédeazinha, e eu... Chega a fazer... Tinha carro de boi, e eu gostava de andar. Eu alcancei umas cascatas na frente do casarão. Agora, tudo cheio de arvoredos por ali, né? Mas eu também ia para frequentar e olhar o açudezinho e as cascatas. Eu ia. Agora ia com pessoas mais idosas, né? Tios, familiares, primos e tudo. Era numa jarra, no Purrão mesmo, no Purrão. Era candeeiro. Eu lembro muito bem. Fogão a lenha. Era aquelas toras grandona, ele empurrava assim, e eu ficava olhando tudo o tempo todo, eu achava bom, a fumaça, panela de barro, e os caras só, a madrinha, os padrinhos, epa, se afaste, não, aqui não, eu digo, deixa eu olhar aqui também, mas pivetão de camisinha, de bermuda, curioso, quando ainda novo, não, eu não chegava perto não, mas depois que eu fui crescendo, aí conheci o Seu Santo, conheci o professor Ademar, conheci aquela família dali do Alto do Cruzeiro, todinho já, rapaz e tudo, o seu João Vigário, que era um nome excelente. Instituto São Luís, né? Professor Arlindo, professor Manuel, Ave Maria, meu querido professor Manuel e Pedro Reis. Rapaz, eu fui aluno do Instituto São Luís, certo? Era novo. Palmatória, eu levei muita palmatória. E de repente o professor Pedro Reis, professor Manuel, me deram a oportunidade de eu ficar nas classes, certo? Aí eu fui evoluindo e ficava tomando conta das casas. Depois eu já era professor, já tinha classe, entendeu? De quarta série, terceira série, segunda série. Me chamaram para a diretoria e disse, olha, o senhor, a partir de agora, vai ter a classe do B, ou C, tudo mais. E tome conta daquela turma lá. Usa a palmatória com carinho também. Não é para usar com maldade, não. Disciplina, é o pifetão. Mas eu, rigorosamente, eu
criteriosamente eu acompanhava eles. Muito bom. Professor Manuel, professor Pedro Reis, entendeu? Professor Arlindo. Eu desfilava em Arapiraca, soldadinho. Depois fui professor acompanhando os soldadinhos. Depois fui para o Colégio Bom Conselho. Passei um período lá também. Não como professor, assim, mas como um grumete, ou uma pessoa que dava apoio aos professores também. Entregava giz, entregava o apagador e tudo. Estudei em Campina Grande e João Pessoa, certo? Eu concluí lá na Arquitrabe. Mudou muito. Rapaz, pelo amor de Deus, eu lembro do comércio. Tomava conta do centro todinho. E aquelas mesas de madeira, e colocava uma lona em cada uma delas, assim, contornando assim, as carrocinhas de burro que passavam, burra. E às vezes você estava com um carro, que o papai tinha um Mercury, e eu aprendi a dirigir e saía, para não bater nas burras, eu passava assim meio por cima do meio-fio. Andava porque o Paulo, meu irmão, ele gostava muito de cavalo, aí comprava os cavalos. E teve uma vez que, lá na Rua Marechal, era subindo assim, lá no posto, tem o posto, e tem a escola 31 de março, que era ali aquele terreno todo era do papai. Aí uma certa vez fui em cima de um cavalo, aí o Paulo disse, cuidado, viu? Cuidado que não é para fazer. Aí eu fui sentando, o carro foi lá em cima e me derrubou o cavalo. Ai, meu Deus do céu, pivetão. A gente já fez tanta coisa na vida. Eu não ia muito não, porque eu ainda era novo. Era um pivetão ainda. E o papai, ele gostava entendeu? Só se a gente acompanhasse ele, entendeu? E não era o tamanho dessa festa de hoje em dia, não. Era aquele negocinho o cara vendendo uma cachaçinha, de um barzinho, os barcos, trivolim, bonito, né? Ave Maria, o cara vê uma coisa daquela, ficava Basturi, coisa linda, eu adorava. Mestra contra mestra, e que naquela época o J. Sá, Zé de Sá, era quem integrava esse coro. Muito bonito, muito bonito. Eu, vermelho. Tinha vermelho e azul. Totalmente tradicional. Muito boa. Momentos excelentes que eu passei no Clube dos Sumicultores. Muito. Carnavais, bailes, dançamos muito. Eu peguei lá, deixa aí chegar. Ou abrir lá, deixa. Muitas histórias na rua Avenida Rio Branco. Hoje acabou todinho já. Praça Marques, Ave Maria. Eu saía para ficar rodando lá, entendeu? Para ir olhar as meninas por lá, mas não encontrava ninguém. Tudo com o seu namorado e tudo. Eu digo, que perto. Fui estudar lá fora, mas depois essa garota me pegou, graças a Deus, até hoje. Cinema Dudinho, né? Cine Trianon. E depois o Triunfo, lá na praça da prefeitura. Ave Maria, eu gostava demais. Agora, só não o período que eu estudava fora, mas quando eu cheguei em Arapiraca, aí eu comecei a frequentar a Jovem Guarda, participei. E um cabeça era o Zé de Sá, o J. Sá. Ele morava na Praça Marques e fazia o show na Praça Marques, e depois que teve o outro na Praça Luiz Pereira Lima, né, que ele também fazia os pastoris. Tudo, locutor. Famosíssimo. Aí, em frente à casa dele, ele fazia uma tenda enorme, com uma altura de uns 2 metros, para a gente cantar. Tinha um conjunto, aí cantava eu, o Maurício Fernandes, Adailton Reis, Heraldo Magalhães, entendeu? Zé Firmino, tudinho, a turma todinha. Tinha uma música na época que eu gostava que só. Tinha uma música que cantava, vou pedir pra você, eu estou meio esquecido também.
Eu não sei mais. Não sei não. Mas era bom, muito bom, muito bom. Depois aí, adeus ingrata, adeus ingrata, adeus ingrata. Nunca mais eu vou esquecer. Era um negócio tão bom, pai. O cara solteiro e estava naquela jovem guarda. Foi maravilhoso, eu passei momentos felizes. Muito bem. Aí quando me desloquei para João Pessoa, Campina Grande, um curso, me formei lá, Engenharia Civil. A viagem, eu fui de ônibus, pegava em Maceió. Daqui para Maceió eu ia de carona. As estradas eram de barro, certo? Mas em Campina Grande, João Pessoa, eu me senti muito bem. Aí depois começaram a chegar pessoas de Maceió, outros de Arapiraca. Rapaz, tu estás por aqui? Eu digo, eu também estou, meu irmão. Que é isso? Aí foi aquela alegria, até que depois aí o papai chegou lá com a família todinha e foi na época da entrega do diploma e tudo. Aí eu, Arapiraca. Até hoje, graças a Deus. Trabalhei na prefeitura. Eu entrei no tempo do Severino Leão, fiquei até o tempo do atual gestor. Acompanhei a obra onde estava presente o aterro da Lagoa. Eu me sentia muito grato, entendeu? Por ter informado em Campina Grande e João Pessoa, que eu usava as duas, a capital e a cidade. Na época que eu estava estudando, depois que retornei para Arapiraca, aí eu me senti uma pessoa felizada, uma felicidade no meio da família e tudo. E até hoje eu nunca esqueço aqueles momentos bons. Eu passei em Campina Grande e João Pessoa, fiz uma amizade lá com as pessoas e quando cheguei aqui a amizade foi bem maior. Valdileuza do Nascimento Silva. O João Nascimento, eu era um pivetão ainda e tinha aquele prazer, certo, de ver o João como candidato. E já me apoiavam assim, porque eu já rapaz. E aquilo foi crescendo e a gente se misturando tudinho. Foi época para o político. Tive aquela audácia, certo, de chegar e ver essa coisa linda e é da família nobre também, que é a família do seu Né Ângelo, filha do Né Ângelo. E graças a Deus, pronto, foi o meu carinho. Mas botavam uma cadeirinha dessas cadeiras de ferro, bonita, bacana, toda pintadinha. Um sentava de lado, outro sentava de outro. A mãe ficava lá para dentro, o pai também ficava observando lá o gado e a propriedade e tudo. Não tinha aquele negócio de estar presente e olhando, não. Mas eu ficava, entendeu, na minha, conversando, dialogando. Demorou. Foi no cavaco, demorava no cavaco. Muito boa, porque era festiva, viu? A família lá dava um apoio tão grande assim às pessoas que chegassem por lá. E a gente ia ver o gado, e ver o tilintar das vacas e um bocado de coisa que dava um apoio e a gente ia gostando daquele negócio até que chegou. 41. Graças a Deus. Família excelente, excelente. E essa daí me ajudou demais na minha... na fase que eu estava em João Pessoa, Campina Grande. Ela se deslocava para lá com as famílias, para ir fazer uma visita lá. A família é tudo na vida para mim. O máximo de respeito que eu tenho e carinho. Ave Maria, aqui é tudo para mim. Os meus filhos é um casal. O André e a Lisiane. Hospital. Filho e filha. Meus filhos, e hoje eu sou uma pessoa feliz. Netos. Tenho 3. Gabriel Henrique e Natália. E Valentina. Lembro que na rua Marechal Deodoro, um posto que existe até hoje, o nome Pedro Aristides, tinha um armazém ao lado. E por trás tinha um terreno
que o papai plantava fumo. E depois colocava ao lado do armazém, que é até hoje no posto da Rua Marechal Deodoro. Aí ele se envolvendo nisso e coisa e tal, depois aí se esqueceu daquilo. Aí depois ele tinha caminhões, o Rubens outro e o Zé Aristides outro. 3 caminhões. E faziam a festa para Santana, para Palmeira, para isso, Rio Lago e tudo mais. Plantei fumo. Lá no Canaã, o Canaã era da família da Valdileuza, todinha. E o meu sogro chegou e disse, compadre Severino, não tem interesse não de fazer um... Eu digo, tenho, compadre, tenho. Aí me deu 20 tarefas para eu fazer. Essas 20 tarefas me fez eu comprar um carrinho daqueles V-Magueto, era não sei o que, um carro daqueles antigos. Colheita, né? Aí colocava no varal todinho e depois iam para um armazém para fazer o entorno e rolar eles. Tinha de instaladeira, tinha todinha, sentava e cantando, ô Maria, não sei o que tem mais lá. Eu achava bonito que só. O João Nascimento, na época que eu estava em Campina Grande, João Pessoa, aí eu vinha para aqui, para Alagoas, para Arapiraca, e chegava lá, eu tinha o maior prazer de estar ao lado do João, aquele novo, camarada novo e prefeito da cidade. Um respeito danado e chegava, não, senhor, venha para cá, vamos tomar uma aguinha, não sei o que ele fazia, aquele negócio, cunhado dele e tudo. E muito bom, passei momentos muito felizes, excelente. Ele era casado, que era Tereza Cristina, filha do doutor Lenine Pereira. Rapaz, eu já tinha conhecimento, entendeu? Eu já tinha um certo conhecimento, não era aquele conhecimento de estar lá dentro fazendo isso e aquilo, não, que eu tinha uma maneira de pesquisar as coisas, estar presente e tudo, certo? Mas eu gostava muito desses problemas. Entrei. O papai foi vereador por 4 mandatos. Foi presidente da Câmara 2 vezes. E depois eu entrei como candidato. Ele me deu apoio como candidato, mas eu não emplaquei, não. Veio agora há pouco tempo. Estiveram presentes mesmo. A Rita explicou tudo direitinho. A Rita é excelente, é muito vigorosa, muito boa, sabe dialogar, sabe apresentar, sabe fazer tudo. É nossa família. Rapaz, eu vou ser sincero, eu estou feliz. Alegria, eu acho que é alegria. Eu estou minando os olhos aqui. Felicidade. Eternizei. Excelente. Esse momento que vocês fizeram isso comigo, com a minha família aqui, a Valdileuza. Muito feliz com a presença de vocês aqui, melhor ainda, entendeu? Chegar um relato da maneira que vocês procuraram, que eu estive aqui, e, para ser franco e sincero, a minha paz, o meu orgulho, tudo que eu tenho, dessa daqui com os meus filhos. Tudo, né? Com ele a gente é feliz, muito feliz. E para completar, ver os meus filhos e os meus netos. Aí formou uma família excelente, uma família mesmo. Ele chegou lá em casa, a gente se conheceu na época política, chegou lá em casa e pediu para me conhecer. Aí depois telefonou e a gente começamos a namorar, ele em João Pessoa e eu aqui em Arapiraca. E hoje já fazem 41 anos que a gente se conheceu, casou, teve os filhos e hoje a gente tem um neto mais lindo do mundo. Tem também os seus altos e baixos, mas vale a pena. Eu não me arrependi, não. Para mim é tudo. Hoje, sem família, é muito difícil, né?
Ela me completa, porque eu ouvi o convite através da Rita. E outro dia veio ela e o Ricardo Nezinho também. Aí ele foi quem marcou o dia, que seria hoje. Foi maravilhoso, né? Ele gosta muito dessas coisas, de aparecer. Chorão. Ele gosta muito. Eu acho que com certeza ele está muito feliz. Demais, eu acho orgulhoso. Eu sou muito franco e sou muito sincero. Primeiro que tudo, agradecer a presença de vocês aqui, os profissionais, e fazer com que aconteceu minando até os meus olhos. É o sentimento que eu tenho de carinho, de amor, e ver umas pessoas magníficas como essas ali, aí é que eu fico mais feliz aqui dentro de casa, ao lado da minha esposa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo.